Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou contar a história das Irmãs Silenciosas, que são duas gêmeas que têm uma ligação muito forte e até bizarra, que tem um final bem surpreendente essa história. Eu creio que muitas pessoas já ouviram falar, mas também tem muitas pessoas que não conhecem essa história. Então se você nunca ouviu falar, no caso das Irmãs Silenciosas, fique no vídeo. Sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos pro caso. As irmãs June e Jennifer Gibbons nasceram em 11 de abril de 1963 em Barbados. Sua mãe, Gloria Gibbons, era dona de casa e seu pai, Albert, trabalhava como técnico da Força Aérea Real. Quando as gêmeas tinham aproximadamente 3 anos de idade, o seu pai foi transferido para trabalhar no país de Gales, no Reino Unido. June e Jennifer tinham grandes dificuldades com a língua inglesa, já que a língua nativa de sua família era o crioulo bajam. Seus pais perceberam que elas agiam de uma forma diferente das outras crianças, como por exemplo, elas não interagiam muito com os adultos, nem mesmo com os próprios pais. Elas demoraram muito para poder falar, para se desenvolver, e elas eram muito fechadas entre elas duas mesmo. A comunicação delas era só entre elas duas, mas eles acreditavam que era só uma fase e que conforme elas fossem crescendo, isso iria mudar. Em 1968, a família teve sua terceira filha, chamada Rose. Aos 5 anos de idade, as irmãs passaram a ir para a escola. O fato delas serem as únicas crianças negras da escola e terem um comportamento diferente fez com que elas passassem a sofrer inúmeros ataques de bullying da parte das outras crianças. Os ataques eram tão constantes e tão pesados que os seus professores, os coordenadores da escola, acharam melhor que elas saíssem mais cedo. Então, todos os dias, eles liberavam elas mais cedo, antes da aula acabar, para evitar que elas encontrassem as outras crianças e tentar diminuir um pouco esse ataque da parte das outras crianças que elas sofriam. O comportamento das gêmeas também chamou a atenção dos seus professores, dos funcionários da escola. Certa vez, em uma entrevista, o terapeuta da escola disse: se uma caía, a outra se atirava no solo. Se uma não falava, a outra também não falava. Então era nesse nível o comportamento delas. Elas tentavam fazer tudo de forma sincronizada. Se uma levantava, a outra levantava. Se uma caminhava, a outra caminhava. E elas não falavam de maneira nenhuma mesmo com ninguém. A comunicação delas era só entre elas duas, com exceção a irmã dela, Rose, que era a única pessoa com que ainda conseguia se comunicar às vezes com ela. E conforme o tempo foi passando, como eu falei, elas falavam bajam, que é um dialeto bem difícil, complicado de entender a pronúncia. E elas passaram a falar o bajam de uma forma muito acelerada, mas acelerada mesmo, a chegar ao ponto de nem os pais delas, que falavam a mesma língua, o mesmo dialeto, não conseguirem mais entender a filha deles. Então, elas praticamente criaram um novo dialeto. Com isso, seus pais procuraram vários psicólogos e terapeutas para tentar entender o que as filhas deles tinham e para tentar mudar esse comportamento delas. Então, os terapeutas chegaram em um acordo com os pais. Eles proporam para os pais que os pais separassem elas para fazer com que elas interagissem com outras crianças, com outras pessoas da idade delas, e para fazer também com que eles tentassem quebrar esse vínculo forte, tão forte que elas sentiam uma com a outra. Os pais delas resolveram enviar elas para 2 internatos separados. O que não deu nada certo, elas ficaram ainda mais reservadas no canto delas, ao ponto delas passarem horas durante o dia em estado catatônicas, as duas ao mesmo tempo, o que era bem bizarro, porque as duas estavam separadas. Então, como é que uma sabia a hora que a outra ia ficar em estado catatônico? Elas ficavam paradas, sentadas, olhando para o nada, sem se mexer, sem piscar, e se intrigava muito todo mundo.
Até que chegou o ponto de Jennifer tentou suicídio, então eles viram que não iriam dar certo, resolveram então unir as duas novamente. Quando elas se encontraram, a relação das duas ficaram ainda mais próximas. Em seu aniversário, elas ganharam um diário, onde ambas desenvolveram bastante gosto na escrita. Então elas passavam horas e horas do tempo ali trancadas dentro do quarto escrevendo. Juntas elas escreviam histórias de romances, contos. Muitos dos textos no começo eram os textos bastante inocentes, até agradáveis de se ler. Mas com o passar do tempo elas passaram a escrever histórias macabras, histórias de terror envolvendo assassinato, histórias de pessoas com doenças terminais, histórias de crimes bárbaros. As histórias, gente, eram assim muito pesadas mesmo, sabe? O que saía da cabeça delas ali era bem coisa de terror mesmo, muito pesado. À medida com que as histórias eram produzidas, elas tentaram vender essas histórias para tentar viver disso, viver da literatura, o que não deu certo. As pessoas tinham muito medo do que elas escreviam, então não foi para frente essa ideia delas, elas não conseguiram vender nada. Isso frustrou muito as duas, então elas passaram a ter um comportamento mais estranho ainda, que elas começaram a reproduzir tudo aquilo que elas escreviam. June e Jennifer começaram a cometer algumas agressões e até mesmo incêndios criminosos. Então elas foram presas e o juiz determinou que elas fossem internadas no hospital psiquiátrico Boardmore, acho que eu pronunciei certo, da Grã-Bretanha. Esse hospital, gente, era um hospital onde só ficavam os piores criminosos, barra pesada mesmo. Era um hospital de segurança máxima, então elas foram trancadas lá dentro, não muito pelo crime que elas cometeram, mas sim pelo comportamento das duas. Então o juiz entendeu que elas não batiam muito bem da cabeça e que elas deveriam, o lugar certo para elas serem enviadas era para o hospital psiquiátrico. Lá nesse hospital, elas foram separadas e elas começaram a desenvolver um comportamento bem estranho que ninguém entendia o comportamento delas, porque elas passaram a se odiar muito, mas se odiar real, de uma querer matar a outra, e ninguém entendia. Só que o mais bizarro disso era que quando elas eram separadas, elas ficavam em estado catatônicos, elas ficavam bem mal. E quando elas ficavam juntas, elas queriam se matar uma a outra. Então era um comportamento bem estranho. Ninguém, nenhum terapeuta, nenhum psiquiatra, nenhum médico psiquiátrico lá no hospital, ninguém entendia essa relação delas duas e como elas desenvolveram tanto ódio assim uma contra a outra. No mesmo período que elas foram presas, o caso tomou bastante repercussão. Então a jornalista Marjorie Wallace passou a fazer matéria sobre o caso na época. Então o caso ficou bastante conhecido no país inteiro. Todo mundo ficou conhecendo o caso das gêmeas, então a imprensa apelidou elas de gêmeas silenciosas pelo fato delas não conversarem com ninguém, delas serem retraídas, delas terem esse comportamento de uma querer imitar a outra o tempo inteiro. Então elas ficaram conhecidas assim, as gêmeas silenciosas. Ao longo do tempo que elas foram ficando ali nesse hospital, a saúde da Jennifer foi se deteriorando. Então ela desenvolveu uma doença neurológica. E essa doença fazia com que ela perdesse o controle dos seus movimentos. Então ela tinha muito tique de movimento mesmo. E aí isso fez com que as duas também, com o passar do tempo, fossem perdendo mais o interesse na escrita. E os tratamentos, gente, nesse hospital eram tratamentos muito pesados mesmo, com medicamentos bem fortes. Então elas passaram a ficar fora da realidade mesmo. Elas já eram fora da nossa realidade, né? A realidade só delas duas ali. Então elas passaram a ficar bem mal com tanto medicamento, tanta medicação forte. Então se passaram 11 anos e elas ali presas. Então a jornalista Marjorie Wallace resolveu fazer uma matéria especial sobre elas duas.
E por incrível que pareça, elas toparam. Então essa foi a primeira vez que elas tiveram contato com outra pessoa, a não ser que fosse elas duas. E para a jornalista, elas revelaram que as duas tinham entrado em uma espécie de pacto. Elas tinham feito um pacto, que elas chegaram à conclusão que para que uma sobrevivesse e pudesse sair dali e ter uma vida normal, como de qualquer outra pessoa, a outra teria que morrer. E elas não falaram para a jornalista, não detalharam como elas chegaram a essa conclusão, né? E o porquê, o motivo, nem nada. Elas só falaram isso, que elas tinham entrado em um acordo, porque enquanto uma tivesse vida, a outra não tinha paz. E todo mundo na época achou que era bem bizarro isso. Algumas pessoas não levou muito a sério. Algum tempo depois dessa entrevista, elas foram transferidas para um hospital psiquiátrico de segurança média ali, mas por bom comportamento e tal. Eles resolveram tirar ela daquele hospital, que era de segurança máxima. Então eles colocaram ela ali dentro do carro, elas duas. Quando eles chegaram no destino, nesse novo hospital que elas iriam ficar, quando abriram a porta do carro, a Jennifer estava morta. A Juni disse que ela apoiou a cabeça no seu ombro e sussurrou algo e faleceu. Todo mundo ficou chocado com aquilo. O laudo da morte da Jennifer foi uma miocardite, uma inflamação aguda do coração. Então, quando a Jennifer morreu, ela tinha 30 anos. E eles fizeram vários exames e não foi encontrado nenhuma droga no corpo da Jennifer, nada que indicasse um assassinato, nem nada. E os médicos ficaram todos muito surpresos com esse laudo, porque ela não tinha nenhum problema de coração, ela não tinha nada aparente assim que pudesse fazer com que ela morresse assim tão repentinamente assim. Então isso foi muito estranho mesmo. Isso chocou todo mundo, porque todo mundo tinha visto a reportagem, né? Que elas tinham entrado nesse acordo, né? E até hoje não se sabe como elas decidiram quem ia morrer, né? Porque elas decidiram que uma ia morrer, elas não falaram qual na reportagem. Mas a Jennifer morreu, elas não falaram como que elas conseguiram chegar a esse consenso, quem tinha que morrer para outra viver. Então, 3 anos depois que a Jennifer tinha falecido, a Juni foi liberada do hospital psiquiátrico e ela começou a ter uma vida normal depois que a irmã morreu. Ela começou a interagir com as outras pessoas. Então, todo mundo ficou aí, como se fosse uma libertação mesmo para ela. Também foi encontrado a última declaração do diário da Jennifer, onde ela escreveu: "Estávamos cansadas da guerra. Foi uma luta longa. Alguém tem que quebrar esse círculo vicioso." Que é bem bizarro, até arrepia assim a gente pronunciar as últimas palavras dela, porque é muito estranho. E algum tempo depois, a jornalista Marjorie, ela voltou a entrevistar a Juni e a Juni deu a seguinte declaração: "Estou livre. Jennifer finalmente me deu a sua vida", disse ela alegremente. A Jennifer morreu em 1993 e a Juni deixou uma mensagem na lápide. Ela mandou escrever uma mensagem na lápide da Jennifer. Eu vou ler para vocês aqui o que estava escrito, o que a Juni escreveu na lápide da irmã dela. "Uma vez fomos duas, as duas éramos umas, não mais duas, somos umas através da vida." Enquanto elas estavam ali internadas ainda no hospital psiquiátrico, quando elas estavam se odiando ali, querendo matar uma outra, elas escreveram algo no diário delas. Eu gostaria de ler, que vai fazer vocês terem um pouco de noção do quão louco era essa relação delas e como elas se odiavam tanto, já que algum tempo antes elas se amavam, não podiam viver separadas uma da outra e começaram a se odiar tanto assim. Então a Juni escreveu em seu diário: "Ninguém sofre como eu, não como uma irmã. Como um marido, sim. Como uma mulher, sim. Como um filho, sim. Mas esta minha irmã é uma sombra negra que está me roubando a luz do sol. É meu único tormento." Isso foi o que a Juni escreveu em seu diário.
enquanto elas estavam internadas no hospital psiquiátrico. Agora eu vou ler um trecho do que a Jennifer escreveu. Ela quer que sejamos iguais. Há um brilho assassino em seus olhos. Querido Deus, tenho medo dela. Não é normal. Alguém está deixando a minha irmã louca. Sou eu. Então é muito bizarro a relação delas, o que elas escreviam uma da outra. Não dá para entender. E algum tempo depois também, a June também chegou a escrever para a Rainha Elizabeth enquanto elas estavam internadas lá. Então a June escreveu para a Rainha Elizabeth a seguinte declaração: os delinquentes juvenis ficavam no máximo 2 anos por cometerem crimes mais graves. Temos mais de 12 anos nesse inferno por não falarmos. Perdemos a esperança realmente, escreveu ela em uma carta para a Rainha Elizabeth II. A June escreveu essa carta para a rainha com o intuito que a Rainha Elizabeth pudesse intervir para que elas fossem soltas, mas não deu certo, elas ficaram lá. Elas passaram aproximadamente 15 anos presas nesse hospital psiquiátrico de segurança máxima. Hoje a June vive normalmente, até onde eu fiquei sabendo nas minhas pesquisas, ela estava trabalhando como vendedora, ela estava morando próximo à casa dos seus familiares, e ela tem uma vida tranquila, uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Algum tempo depois, ela passou por uma avaliação psiquiátrica, onde os médicos concluíram que ela não tem nada. É como se ela nunca tivesse tido nada, como se ela fosse uma pessoa saudável a vida inteira. Então, ela não faz terapia, ela não faz nada, porque eles falaram que ela não precisa. É muito estranho, é como se a partir do momento que a Jennifer morreu, a June se libertou. No meu entendimento, na minha opinião, é como se elas tivessem nascido. Nem eu sei se eu acredito nisso que eu tô falando, mas parece que elas nasceram uma pessoa dividindo 2 corpos, entendeu? E a partir do momento que uma morreu, a outra se libertou, sei lá, é muito bizarro essa história, gente. Bom, pessoal, então esse foi o caso, é um caso bem estranho, né, bem bizarro. Eu esqueci de falar pra vocês que no dia de hoje, atualmente, a June tá com 59 anos e ela tem uma vida normal, como eu já relatei, né. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do caso, se inscrevam no canal, coloque aqui nos comentários, aqui embaixo, o que vocês acham do caso, a teoria de vocês do que pode ter acontecido com a Jennifer, se vocês acham que a June de alguma certa forma influenciou a Jennifer a tomar essa decisão de se sacrificar para que ela tivesse uma vida normal. Eu não sei se é uma opinião minha, eu senti um pouco que a June influenciava a Jennifer em alguns aspectos, em algumas coisas. Isso muito pela própria declaração da Jennifer em seu diário. Mas eu não sei, isso é uma opinião minha. Coloque aqui nos comentários. Coloquem se vocês também conhecem gêmeos que têm ligações fortes. Histórias que vocês conhecem de gêmeos que têm essa ligação forte. Talvez não tão bizarra quanto essa. Eu já conheci algumas histórias de gêmeos que têm ligação bem forte. Do fato de se um se machucar, o outro tá longe, o outro sente. Se um tá mal, o outro sente quando o outro tá mal. Mas não nesse ponto, né? Nesse ponto é bem bizarro a relação delas duas. Mas é isso, parar de falar porque eu falo muito, se deixar eu vou ficar falando aqui o restante do tempo inteiro. E é isso, meus amores, um grande beijo, até o próximo vídeo, coloque aqui também sugestões de casos se vocês estiverem gostando do canal, tá? Até a próxima!